E nós já vamos para a nossa entrevista, para o nosso bate-papo, já que o deputado federal Wander Lobet tem um compromisso daqui a pouquinho aqui em Campo Grande. Nós estamos recebendo, não é, o Wander Lobet, deputado federal. Wander, é um prazer tê-lo aqui no programa Tribuna Livre, desejando a você uma ótima semana. Eu estava verificando aqui na página da Câmara Federal a liberação de emendas, já 2023, mas 2022, muitos recursos você conseguiu para o estado de Mato Grosso do Sul, vem trabalhando firmemente neste ano de 2023. A importância dessas emendas, e quero registrar aqui que, independente de partido político, seu trabalho como deputado federal, independente se é de esquerda ou de direita, mas trabalhando para que o povo sul-mato-grossense, para que os 79 municípios consiga aí melhorar o atendimento à população através das suas emendas. Bom dia, um prazer tê-lo aqui. Bom dia, Marquinhos, bom dia, Benhur, Carmen, bom dia a todos os ouvintes aí do Tribuna Livre, uma satisfação poder estar voltando aqui ao teu programa. Ô Marquinhos, eu tenho tido um comportamento como coordenador da bancada, no sentido, você pode perguntar para a bancada, independente de partido, até porque você ser coordenador no cenário e naquele momento, na conjuntura política, estava muito difícil. E foi dentro do entendimento com os 8 deputados e os 3 senadores, sem disputa. E eu tenho me comportado não só na liberação dos recursos com relação ao meu mandato, às minhas emendas, mas de todos os deputados. Até porque eu acho que todos têm legitimidade, foram eleitos pelo voto popular e nós temos a obrigação de buscar liberar esses recursos, até porque as emendas são impositivas. E assim é meu tratamento, assim eu trato como coordenador com os 8 deputados, com os 3 senadores. Até porque o Estado está muito distante do cidadão, eu falo muito isso. O cidadão está ali no município, ali que precisa chegar esses equipamentos, seja na saúde, seja na infraestrutura, seja na educação, seja na cultura, no esporte, ou seja, esses recursos chegando lá, contribui e ajuda a melhorar a vida daquelas pessoas. Claro. E tem sido esse o nosso comportamento, eu acho que o resultado está aí. O governo tem liberado os recursos de todos os deputados e agora é o lançamento do PAC, que é um investimento enorme, que aí não se... eu falo muito que o PAC, na verdade, é uma coordenação de todas as ações do governo. Às vezes as pessoas falam, mas será que tem todos esses recursos? Claro que tem. Como que isso é feito? Isso é uma junção do recurso do OGU, que é o Orçamento Geral da União, recursos das empresas públicas, Petrobras, Eletrobras e as outras estatais, recursos dos bancos públicos e, evidentemente, recursos de fundos internacionais, recursos que nós estamos captando para fazer esse grande investimento que só aqui no Mato Grosso do Sul é 44 bilhões e 700 milhões. Deputado, depois vamos voltar na questão do PAC, mas tem tanta coisa para a gente conversar. Vamos rapidamente. O senhor esteve na China com o presidente Lula. E quando o senhor esteve aqui da outra vez, o senhor dizia da necessidade de aproximar o governo do agronegócio. Nós estamos no mês de agosto, o governo está completando 8 meses de governo. Como é que está essa agenda em relação ao agronegócio? É sair da China? O que tem para o Mato Grosso do Sul? Já tem alguma coisa de concreto essa visita à China, deputado? Benhur, eu acho que a China é um país estratégico para nós. Eu sou vice-presidente da Frente Parlamentar, até tivemos uma sessão solene na quarta-feira que eu presidi, com a comunidade chinesa. E veja bem, não só está trazendo, como deve ser anunciado agora no mês de setembro, o maior programa. Só para vocês terem uma ideia, que o Ministério da Agricultura, junto com a Casa Civil, com o governo, vai lançar de recuperação de terras degradadas. Nós temos 160 milhões de hectares agricultáveis. Desses 40 milhões são terras degradadas. Vai ser um programa, eu tive a oportunidade de ver o programa, que deve ser lançado ainda agora até o mês de setembro, com $3 mil por hectare. Olha só o que é isso, ou seja, até $3 mil, ou seja, até 15, em torno de 14, 15 mil reais por hectare, para a gente recuperar, para os produtores recuperar suas terras degradadas. Com isso, um grande pacto para suspender o desmatamento. Que claro que esse dinheiro também, eu tive a oportunidade, estava eu, o Riedel, o presidente da Assembleia Legislativa, Gerson Claro, e o Eduardo da Casa Civil, Rocha, nós tivemos lá no PAC.
também a estruturação do PAC faz parte dessa questão do compromisso e pela posição estratégica que o governo Lula tem adotando na geopolítica, no sentido da preservação da Amazônia, do Pantanal, dos nossos biomas. Ou seja, esses recursos também estão vinculados e vai estar vindo muito recurso para cá, tem muito, em função até da guerra da Rússia com a Ucrânia, está se tendo uma movimentação, e a América do Sul, a América Latina, ela é estratégico. Eu tive a oportunidade de levar para a Rose um grupo de russos, né, que tem dinheiro na Arábia Saudita, que quer vir investir aqui. Tava Sudeco, estava Sudã, estava Sudene, estava todos os bancos públicos. Ou seja, eu acredito que nós estamos vivendo um grande momento. A conjuntura política e a estabilidade política, jurídica, é fundamental para esse momento. O Brasil vai crescer esse ano mais de 2% e tem com essas reformas que nós estamos fazendo, deve consolidar um crescimento permanente nos próximos anos. Toda a equipe econômica, nós tivemos com o Haddad, só a bancada do PT na semana passada, né? E ele muito otimista com relação, claro que tem algumas dificuldades, tem alguns pontos que precisam ser superados, mas muito otimista com o cenário para frente econômico de crescimento do país de forma estabilizada, né? Eu acredito, e nós estamos também, a bancada, muito otimista com os resultados do primeiro semestre que a gente apresentou, né, que ninguém acreditava que essas votações todas a gente ia conseguir fazer, né? A reforma tributária, o CARF, né? São medidas, o arcabouço fiscal, ou seja, eu acho que a gente terminou esse primeiro semestre, está voltando de uma forma com um resultado muito positivo e na relação cada vez mais de aproximação do governo, do executivo com o legislativo. Deputado, com relação a todas essas obras que estão sendo retomadas, enfim, do PAC, precisa de dinheiro. E uma das fontes é a questão justamente da aprovação final do arcabouço fiscal, né? Ele passou por votações, mas ainda não foi batido o martelo. Como é que está isso hoje na Câmara? Eu acredito que esta semana deve ser votado. Tá? Pelo menos na conversa com o Haddad, que está conduzindo isso, né, com o ministro da Fazenda, equipe econômica, muito otimista. Está acertando. A relação com o presidente Lira está boa? Deve ser anunciado essa semana aqui os espaços, acomodações, né, dentro do governo. O governo vai formar uma base sólida de 330 deputados, né, na Câmara, e também construir uma maioria no Senado para governar. Dentro daquilo, Carmen, que o presidente Lula vem falando desde o primeiro dia, é um governo de coalizão, é uma frente ampla. União Brasil já veio, o Cidadania e uma parte do PSDB está votando com o governo, né? Os outros partidos, o próprio PP, se não vir tudo, vai vir uma parte para o governo, vai ter espaço dentro do governo, até porque tem que deixar muito claro, ninguém governa, tanto que a Dilma cometeu um erro de não soube relacionar com o Congresso, como o governo Bolsonaro teve uma dificuldade muito grande. No final, já que ele se acertou, já não deu mais tempo. O presidente Lula, com a experiência dele, sabendo que ele ganhou uma eleição com 120 deputados só da nossa base, do nosso campo, e que para governar precisa construir uma maioria. E para construir essa maioria você tem que ter essa dose de pragmatismo, né? E eu acredito também que as coisas também se conspiram a favor. O resultado e a credibilidade do governo. Esses 60% que a pesquisa da Quest, né, deu, isso ajuda o governo a acomodar essa base na Câmara e no Senado. Quando você está numa ascensão, num crescimento, na avaliação do governo, facilita muito. O governo tem que aproveitar agora esse momento, e eu acredito que está bem encaminhado. Essa semana deve ser anunciado as mexidas dentro do governo e a gente tocar e fazer todas essas medidas que são fundamentais para o país poder crescer de uma forma mais consolidada. O senhor acredita que, por exemplo, esse aumento no combustível agora, que foi um aumento bem forte, 25% e 16%, pode impactar a inflação e ser um ponto negativo? Não, eu acho que isso aí está se acomodando, já baixou bastante. Teve até o ministro Haddad falava que a gente tem que tomar muito cuidado, que a deflação nem sempre é bom para a economia. Nós estávamos quase numa deflação, ou seja, né, eu acredito que agora nessas novas mexidas vai se acomodar, o preço está bem aquém de quando nós recebemos, e claro que isso depende de uma política ainda
depende do petróleo, do preço do petróleo, mas uma coisa que foi fundamental, nós deixamos aquilo que era dolarizado, não é mais. Eu acho que vai ser reajustado, não acredito que isso vai interferir na inflação ou no aumento dos preços, pelo contrário, o que a gente vê é um cenário dos preços caindo. E até viajei com a ministra Simone, ela é muito otimista com o resultado, com a expectativa econômica que tem de crescimento. Em janeiro, a expectativa era de 0,4, e nós estamos no mercado, né? Ela já está falando em 2,4. Ou seja, eu acredito que com todos os ajustes que o governo fez, de forma muito responsável, também com as medidas que nós aprovamos no Congresso, eu não tenho dúvida que a gente vai crescer acima daquilo que todo mundo esperava, inclusive o sistema financeiro, o mercado. Para você que está ligando o rádio agora, nós estamos conversando com o deputado federal Vander Loubet. Receba o abraço aqui do Adalto Inácio, ele que é sobrinho do presidente Lula, está dizendo que o deputado Vander é um dos deputados mais atuantes do Mato Grosso do Sul. Também conosco aqui Moisés, mandando um abraço. Quem é que está mais conosco aqui? O Edson Barbosa. A todos vocês, o nosso muito obrigado. Deputado Vander, nós temos uma conjuntura, o senhor liderando a bancada, o senhor defendeu a tese do PT ingressar no governo Riedel, tem a ex-senadora Simone no Ministério do Planejamento, enfim, o que tem resultado para o Mato Grosso do Sul? O que o senhor imagina? E vou colocar alguns itens até para a gente ganhar tempo. Questão indígena. Vamos avançar nessa questão indígena? A questão, se você já puder responder, da rota bioceânica, o que vai resultar esses investimentos, a questão do fábrica fertilizante em Três Lagoas, se eu puder juntar um pouco essa conjunção de frente política no Mato Grosso do Sul que o senhor tem defendido e qual o resultado prático para o nosso estado? Eu acho, bem, facilita muito, e a posição do governo Riedel. Eu acho que o Riedel tem tido um comportamento com relação, vamos lá, a questão do desmatamento no Pantanal. Eu tive e fui quem, junto a pedido do governador Riedel e do ex-governador Reinaldo, fiz a interlocução com o Ministério da Marina. Ele depois marcou aquela audiência, puxou para ele essa responsabilidade. Fizemos uma videoconferência, eu e ele daqui, com o secretário executivo do Ministério e o secretário de Desmatamento. Acho que a posição do governo aqui do estado foi correta, né? Eu acho que abriu para o diálogo, tirou do CONAMP, né, do Conselho, essa questão e acabar judicializando isso, né? Isso por quê? Por causa dessa relação que a gente construiu. Eu acho que isso é muito importante para o Estado, a gente ter vindo para o governo, e também os deputados do PSDB têm nos ajudado muito lá, os 3 deputados, ou seja, nós temos 5 de 8 votando com o governo. O que isso aqui concretamente, esse volume de recursos, por exemplo, 44 bilhões, está garantido a recuperação da ferrovia aqui de Três Lagoas, lá o anel, o ferroviário de Três Lagoas, 500 e poucos milhões para o corredor bioceânico, a alça que liga 267 até a ponte do Rio Paraguai, que não tinha o recurso, 100 quilômetros de Porto Murtinho a Alto Caracol, que precisa ser recuperado, que aquele tipo de asfalto lá não se sustenta, não aguenta os 400, 500 caminhões que passam diariamente, ou seja, investimento da recuperação de pontos da hidrovia Rio Paraguai, que precisa dragar para fazer a utilização da hidrovia o ano todo, né? O investimento aqui, e o presidente da Petrobras, lá no ato, fez referência ao governador Riedel, a nós do Mato Grosso do Sul, dizendo que a recuperação da fábrica de fertilizante, ela não estava no PAC, mas ela está incluída, que está fechando os valores, que a Petrobras vai bancar e vai terminar essa fábrica de fertilizante. A 262 também, o estudo, o trabalho dela, que liga a duplicação de Três Lagoas a Campo Grande, né? O DENIT já está fazendo a TEC da UANA, né? Ou seja, são obras estratégicas importantes. A 163, nós estamos fazendo uma modelagem que vai recuperar agora com essa decisão do TCU, né? Ou seja, são investimentos substanciais que dentro desse momento de crescimento que o Estado está vivendo, é fundamental essas obras, porque o Estado, cabe ao governo federal fazê-los. Né, e o Estado está fazendo a sua outra parte, ou seja, eu não tenho dúvida que o Mato Grosso do Sul, nessa grande parceria, quem vai ganhar são os municípios, a população, a questão indígena que você fez referência. A 490 passou, foi para o Senado, eu acho que a gente vai achar uma saída, a PEC, né?
Eu até estava conversando com a ministra Simone, que foi até ela que foi autora, relatora ou autora dessa PEC. Eu acho que a gente tem que achar uma saída para resolver definitivamente, e eu acho que as coisas estão bem encaminhadas, inclusive nessa relação com o setor produtivo. A FamaSul, nós tivemos uma reunião com a FamaSul, com a Crisul, né, de se buscar um caminho para achar que a gente possa encontrar, junto também com as comunidades, com as lideranças indígenas, né, no sentido da gente distensionar essa relação no campo. Eu estou muito otimista, acho que a gente vai ter, nesse segundo semestre, condições de encontrarmos saída para a gente poder, aquelas áreas que já tem todo o estudo antropológico, que já estava, a gente ir selecionando com a garantia do pagamento da indenização dos fazendeiros, e que a gente possa incorporar algumas áreas já nesse segundo semestre, no sentido da gente também estar atendendo as nossas comunidades indígenas. Deputado, a CPI do MST está rolando na Câmara, né? Foi esvaziada, manobras, enfim, né, do governo, e eu gostaria de saber como é que é a relação do Partido dos Trabalhadores com o MST, várias coisas vindo à tona, e a gente está no estado agro, né, onde muitas pessoas têm medo dessa relação, dessa coisa escalar. As invasões de terras foram retomadas a partir do momento perdão, que o governo Lula assumiu. Qual é a sua avaliação desse cenário, principalmente para a paz no campo, né? Todo mundo quer que a agricultura, porque muita gente confunde a agricultura familiar como sendo MST, e não é. Claro que não. Então, exatamente. Então, eu queria que o senhor trouxesse a sua avaliação com relação a isso. Não, eu acho que, Carmen, é natural. Nós ficamos aí 6 anos de um governo, 4 anos e mais 2, numa falta de relação, de interlocução com setores das lideranças que defendem a reforma agrária. Esses movimentos, essa luta, aqui no estado nós temos uma excelente relação. Se você me indicar uma área que foi ocupada aqui, eu falo para você que não tem. Você pode olhar, uma coisa é acampamento, o direito dos caras ficarem aguardando uma forma de pressionar o governo. E eu acho que o Stélio foi muito feliz na fala dele, na CPMI, quando ele disse que nós temos terra suficiente. E ninguém quer tomar terra de ninguém. Nós temos terras públicas, o governo vai estar lançando esse segundo semestre, né, para compra de terras de alguns produtores que está devendo, que está na Receita Federal, que pode ser adquirida para fazer essa reforma. E acho que a mesa é o melhor caminho da negociação. Eu acho que eu sou contra qualquer invasão. O governo está aberto a estabelecer uma relação e a fazer a reforma agrária. E vai fazer. E precisa fazer. Nós precisamos assentar 8 milhões de agricultores que estão à busca de um pedaço de terra. E dá para se fazer. O Brasil tem espaço para isso. O que nós precisamos fazer é ter linha de crédito para os produtores. O que nós precisamos fazer é recuperar essas áreas degradadas, que são 40 milhões, que nós vamos poder aumentar em até 50% a nossa produção. Agora, eu acho que a gente ficar nessa disputa, nessa queda de braço de produtor com invasão, não vai. O Lula vai governar dentro das regras institucionais, dentro da Constituição, né? Foi assim os 2 primeiros governos dele. Me aponta quem que fez mais pelos produtores, se foi o Lula ou foi o Bolsonaro. Quem que recuperou, ou seja, que fez na época a dívida, renegociou a dívida dos produtores. Os agricultores estão tudo quebrados. Os caras metiam caminhão, metiam trator na porta de banco. Eu estava lá em 2003, nós que renegociamos a dívida. Quem que fez o menor juro, que era 4% com abate de 15%? Que recuperou todos os equipamentos, colheitadeira, deu uma nova, capitalizou os agricultores. Se eles vivem hoje, é fruto da política lá de trás. E a continuidade. Então, eu acho que a gente vive um grande momento. Acho que essa fase daquele desespero de tentar jogar que é um governo comunista que vai tomar... Não vai. Nós vamos governar no marco da constitucionalidade. Deputado, uma pergunta aqui do Vanderlei Bispo a respeito da parceria Estado e Itaipu. E ele pergunta se dá para incluir Campo Grande também nessa parceria. Ô Bispo, estou defendendo isso com o presidente da Itaipu. Nós já entramos, olha só, e não é eu que estou falando, o presidente da Itaipu, o Enio Verne, falou isso no depoimento dele. Mato Grosso do Sul só tinha na época Mundo Novo, e o bispo foi uma luta também dos prefeitos de lá. Hoje nós incluímos 35 municípios, que tem, que está na bacia do Paraná.
ou que sofre impacto em função do lago de Itaipu, né? E só para vocês terem uma ideia, Benhur, só de cada município nesse convênio de sexta-feira que nós assinamos, vai ser 2 milhões por município, igual para todo mundo, mais os outros investimentos. A Itaipu está botando 4 bi no PAC. O Mato Grosso do Sul deve pegar uma boa parte desse recurso da Itaipu, que é um recurso direto, que pode vir até num convênio com o governo do estado, diretamente para ser aplicado. Então, nós estamos tentando incluir Campo Grande. Eles vão avaliar no conselho deles. Aqui eu acho que é possível, tecnicamente, a gente construir essa proposta. E eu acho que se a gente conseguir colocar Campo Grande, eu acho que isso ajuda muito. Até porque Itaipu tem um baita do orçamento e ela precisa compensar o estado do Mato Grosso do Sul por todos os desastres ambientais, que é a questão do lago, o impacto que teve aqui do nosso lado, nas nossas terras do sul, aqui do Mato Grosso do Sul. São 7h40, enquanto o deputado toma uma aguinha, eu quero dar um recado para você. Alô, meu amigo produtor, olha, a Germisul Sementes de Pastagens tem agora uma grande novidade. São sorgos híbridos Tropcorn, com a tecnologia americana desenvolvida e aprimorada pelos melhores especialistas. São muitas as vantagens: silagem com grãos, cobertura e reestruturação de solo, silagem no período seco, sorgos graníferos. Ligue 3391.000, 3391.000. Germisul plantou, germinou. Quando eu abri aqui esse nosso bate-papo, falei a respeito de parcerias. Como é que está a parceria governo Lula, governo Riedel, a relação governo Mato Grosso do Sul com o Lula? Qual é a situação hoje? Deixa eu te falar, o que eu percebo, Marquinhos? Eu acho que assim, quando nós fomos para dentro do governo Lula, e o segundo turno, o voto do Lula aqui, nós fomos determinantes nas eleições. O Riedel foi muito hábil, que ele precisava de uma parte do voto bolsonarista, e muito inteligente, né? E sempre eu debato isso internamente do PT, eu entendo que o governo do Riedel é um governo de disputa, que nós temos que disputar ele. Por isso nós precisávamos ir lá para dentro. E ele era fundamental também para nos ajudar pela circunstância e pelo cenário, da forma que nós ganhamos o governo num país dividido por 1,2% de diferença. E eu acho que a gente vem conquistando isso, né? Conquistando na prática, na relação com os ministros, que o Estado tem com os ministros, com a própria Casa Civil, com o próprio presidente. Eu Riedel muito entusiasmado com a forma de gestão que o governo federal vem tratando o Mato Grosso do Sul em todas as áreas. E eu acho que isso vai mostrando e vai também fazendo com que o Estado se alinhe mais. E vai se alinhar mais na medida que os recursos forem vindos, né? Claro. E que as demandas, essas demandas toda reprimida que a gente tem em todas as áreas, a gente possa estar botando recurso e trazendo para cá, consolidando na prática essa parceria. Então eu estou muito otimista. Eu acho que aqui, tanto o Lula como o Riedel vai ser 2 grandes cabos eleitorais das eleições do ano que vem, né? Eu acho que a gente vai ter que saber jogar esse jogo na política, na disputa eleitoral que está se avizinhando para o ano que vem. Deputado, rapidamente, o Fernando pergunta, mandar um abraço para o Fernando, a respeito da recuperação do Rio Taquari, você tem recurso para isso? E já aproveito a minha pergunta também a respeito da questão sucessão municipal. Saiu no jornal que o senhor estava defendendo uma frente ampla, segundo o jornal, com a Rosa liderando essa frente ampla, houve uma reação de setores do PT, enfim, Taquari, e o que o senhor defende, qual a sua tese que o senhor defende para Campo Grande? Candidatura própria ou o PT pode incorporar uma grande frente para disputar a capital? O Benhur, primeiro, Taquari, a ministra Simone está se dedicando nesse projeto. Deve ser anunciado em torno de 500 milhões de reais para a recuperação do Taquari no financiamento. Aquele financiamento recuperou do Banco Mundial do BIRD. E a ministra Simone que está pilotando isso, que ela é da área do planejamento. Eu acho que nós vamos ter agora nesse segundo semestre esse resultado. Eu acho que isso é fundamental, junto com essa visão do próprio Ministério, da ministra Marina, da recuperação dos nossos biomas, Cerrado, Pantanal, né, e Amazônia. Então eu estou muito otimista com isso, né? As informações que eu tenho que agora, nesse segundo semestre, a gente deve consolidar esse financiamento do governo federal para recuperar o Taquari, que isso vai contribuir muito com o nosso bioma Pantanal. Com relação às eleições daqui, o que eu defendo? Eu sempre defendi, o PT sempre teve candidatura própria. Eu acho que a gente tem que disputar a Rose por projeto. O que eu vejo, Benhur? Assim, eu sei que às vezes nem todo mundo no PT concorda comigo, mas eu estou muito no sentido, trabalhando muito de fortalecer
o Estado e as prefeituras, independente da disputa. Porque eu acho que se a gente trazer e dialogar com parte dos evangélicos, através da Rose, através da prefeita aqui, e com parte do setor produtivo, do agro, como nós estamos fazendo com a FamaSul, com a Acrisul, com essas entidades, respeitando as nossas diferenças, mas podendo trabalhar aquilo que a gente pode consensuar, que cabe, que são interesse deles e nosso, eu acho que isso que vai fortalecer o nosso projeto político. Se o Lula chegar muito forte o ano que vem, isso reflete, evidentemente, na nossa candidatura. Aqui, ou é o Zeca ou é a Camila. Se não for o Zeca ou a Camila, é minha posição. Aí eu defendo ampliar as alianças, se tiver. Mas nesse momento nós temos que ter candidatura própria, como foi no sábado, o debate em Dourados. Nós tiramos lá o Tiago, é o nosso pré-candidato. Ou seja, aí a partir daí você vai discutindo, vai conversando. A aliança faz parte. Se chegar o ano que vem, a gente não achar que a gente não reúne as condições e quer meter uma candidatura mais viável que a nossa, é possível. Eu defendo isso. Agora nesse momento, é candidatura própria. Na minha opinião, o Zeca desistiu, retirou a candidatura dele. Se ele não recolocar de novo, a minha candidata é a Camila. Eu defendo uma candidatura, porque nós precisamos fazer vereadores. E a candidatura própria aqui é 2 turnos. Então, é propício a isso. A Rose é uma opção. A Rose, na minha opinião, só é candidata se ela for convocada por uma frente ampla. Ela não vai sair de onde ela está, que é um baita de um espaço, está fazendo um excelente trabalho. São 10 bilhões do FCO que ela tem aí, que vai estar distribuindo junto com o Banco do Brasil. Ela está fazendo as caravanas no interior, ou seja, ela está cumprindo um papel que é fundamental e ela foi colocada lá para fazer esse papel. Então eu acho assim, com relação às eleições, eu acho que o PT tem condições aqui de fazer 4, 5 vereadores, muita gente nova vindo para o partido. Com todo o respeito a Gisele, com todo o respeito às outras candidaturas, eu acho que eleito não é mais para marcar posição. Hoje, quem tem viabilidade eleitoral dentro do PT para fazer, até para poder ter uma expectativa de segundo turno, é Zeca ou Camila, na minha opinião. Deputado, o senhor está falando de vários recursos, vários investimentos, e no passado isso foi importante, mas também teve um subproduto que foi caso de corrupção. O governo Lula enfrentou alguns casos. Como é que o senhor está vendo agora, mesmo os ministérios, o senhor está dizendo, né, vai fazer mais partidos, você incorporado, como que o senhor está vendo essa questão da questão da corrupção, que foi criado de lá para cá, que aprendizado se teve em relação a esses temas, já que acabou também sendo algo negativo, né, no outro governo Lula? Verdade, Benhur. Eu acho que essa questão da corrupção, a gente tem que fazer funcionar as instituições que cabem fiscalizar. Ministério Público Federal, Ministério Público Estadual, onde tem recurso estadual, onde tem recurso federal, o TCU, né, os órgãos de controle. Né, eu acho que é isso que nós precisamos, a Polícia Federal dar condições, e eu vejo que a gente combate dessa forma. E, evidentemente, que o presidente Lula está muito mais agora à vontade e tem chamado as informações na Casa Civil, pelo menos nas conversas que eu faço, que ele tem deixado claro, se der problema, troca. Eu vou trocar. Eu não vou ficar passando a mão na cabeça de ninguém. Eu acho que é isso. Em qualquer lugar do mundo tem corrupção. O que nós não podemos é deixar acontecer o que aconteceu aqui, de acabar com as empresas brasileiras. Você pega lá nos Estados Unidos, via aquela crise que teve da Alstom, né? Os caras foram para dentro, mas mantiveram a empresa. Aqui acabaram com aquilo que já era emprego. Olha o setor naval nosso, o que aconteceu, né? Mas eu acho que tem que servir como aprendizado. Nós temos que botar o sistema de controle, fazer funcionar, dar autonomia, né? E nós demos. Ninguém aparelhou mais a Polícia Federal, ninguém aparelhou mais os órgãos de controle que na nossa época, né? E eu acho que a gente retoma tem que ter esses cuidados. Eu acho que mais as coisas precisam acontecerem. E aqueles que cometerem vão ter que responder, com todo o direito de defesa e tal, mas eu sou a favor dos órgãos de controle funcionarem e fazer com que a gente possa estar fiscalizando e, com isso, combatendo a corrupção. Deputado, estou aqui para fazer claro. Perguntas um pouquinho. Com relação a outra CPI, a CPMI, nesse caso de 8 de janeiro,
foi pedido ao ministro Flávio Dino para que entregasse as imagens das câmeras do Ministério da Justiça. Está numa queda de braço ali bem grande. Como é que o senhor avalia a condução da CPMI e o esclarecimento, né, desse dia terrível para o Brasil? Eu acho que a gente tem que ir passando a limpo. Eu sou daqueles que eu acho que se tiver, que tem mecanismo legal para entregar, tem que entregar. Nós não temos rabo preso com ninguém, nós estamos muito tranquilos, né? E para fazer passar esse país a limpo, eu acho que sem perseguição, e acho que aqueles que cometeram têm que pagar, claro, né? Mas também não pode ter retaliação, na minha opinião, né? Então eu acho que assim, tá se ajustando, né? Como teve a CPI do MST, agora essa aí vai se ajustando, e eu acho que o saldo dessa CPI vai ser muito positivo para a gente olhar para frente e poder pensar esse país de uma forma com que todos, independente das posições, de sua oposição, respeite a Constituição e o Estado Democrático de Direito. Eu acho que isso que essa lição a gente tem que tirar desse processo todo. E eu falo com muito orgulho, Carmen, nós já perdemos eleições, fomos lamber a nossa ferida, se recuperar, se preparar, né? Por isso que é muito caro para nós. Eu venho de um processo, eu era garoto ainda, da luta pela redemocratização, para voltarmos a ter, vou poder votar, para as instituições serem respeitadas. E eu acredito que isso tem um valor, esse é um valor para nós que não tem preço. E eu acho que a gente tem que passar. E aqueles que cometeram os seus excessos vão ter que pagar, como está na nossa Constituição, e eu acho que é o que a sociedade espera. Deputado Wander, qual a possibilidade do presidente Lula visitar Mato Grosso do Sul ainda neste ano de 2023? E já aproveito para que o senhor também consiga falar a respeito dos 124 anos da nossa querida capital morena, Campo Grande, agora completando dia 26 de agosto. Então, nós estamos trabalhando, ele vai vir lançar o PAC por estado, e nós queremos tá trazendo ele aqui no segundo semestre. Nós estamos dando continuidade nessa questão, ele quer vir aqui também da regularização fundiária dessas coisas. A gente deu continuidade, o Paulinho no INCRA está fazendo junto com a Marina no MDA, né? E a gente quer entregar a titularização certinho para mais de 7 mil agricultores familiares, para definitivamente ter a sua escritura, a sua área, né? E o presidente Lula, nós estamos tentando casar essa agenda com essa agenda do INCRA, e também para lançar o PAC aqui no estado, que é um recurso substancial, né? Maior de toda a história. Certo. E a outra pergunta é com relação ao Campo Grande. Campo Grande, nós estamos trabalhando, falei com a prefeita, e está no PAC, nós estamos vendo como que vai ficar aquela obra que é emblemática, que todo mundo faz crítica, que é a recuperação da Ernesto Geisel, que vai até lá, que é uma obra muito simbólica e importante, estratégica para Campo Grande, né? Ela está garantida, agora nós estamos vendo como que a gente coloca o recurso, que é uma obra também de um valor altíssimo, mas que para Campo Grande ela é fundamental, como foi o PAC todo que abriu essa cidade, né? Se você pegar aqui na época do André, do Nelsinho, você pode perguntar para eles, as obras estruturantes de Campo Grande, o Soter, a saída lá ali para o aeroporto, todas aquelas avenidas foram recursos do PAC, a recuperação onde passava a ferrovia, né? Ou seja, o PAC deu certo. É o maior, se você pegar de execução de obra, foi o volume maior executado, foi no período do PAC, porque todo mundo se volta para fazer o resultado. O presidente Lula deu um exemplo lá na fala dele, ele falou, chega de ministro vir trazer ideias novas, agora aquilo que nós fechamos aqui, nós vamos todos se comprometer em executar, e se a gente executar isso, a gente dá um salto enorme. Então é por isso que eu estou muito otimista, eu acho que essas obras estão incluídas no PAC. O senhor tem a solenidade, daqui a pouco a gente vai liberar o senhor, né, para a solenidade, rapidamente, mas me ocorreu aqui agora, até eu sei que não é uma coisa simples assim, mas o presidente Lula, a ministra Rosa Weber se aposenta agora, e ele tem discutido uma mulher
provavelmente uma mulher negra, e aqui no Mato Grosso do Sul tem a desembargadora, que é nossa amiga de geração, a desembargadora Jaceguara Dantas, que é doutora, autora de livros, tem um perfil. O senhor vê alguma possibilidade? Eu fiz, eu sei que não é coisa simples, mas me ocorreu aqui agora de perguntar para o senhor a respeito da desembargadora Jaceguara. Não precisa nem falar do currículo da Jaceguara, né? Eu acho que ela preenche todos, né? O que acontece? Eu até tenho dialogado, eu acho que essa é uma questão dos ministros do Supremo. O presidente Lula puxou muito para ele. Diferente, eu acompanhei, eu já era deputado naquela época, eu já vi ministros que estavam para serem indicados que foram substituídos de última hora, né? Eu lembro do Fux, que esteve até aqui conosco na época, né? Então eu acho assim, isso é uma disputa. Eu acho que a Jaceguara, ela preenche os requisitos. Eu tenho feito alguns contatos no sentido e estou ajudando, mas a gente tem que olhar como que vai ser, esperar mais um pouco essa movimentação. Tem uma pressão enorme, eu acho que o presidente Lula vai acabar indicando uma mulher, né? Mas precisa, ainda não está muito ajustado isso, mas até em função vai estar saindo a Rosa Weber, e eu acho que é natural que seja uma mulher. Aí tem o pessoal da Bahia, do Nordeste. Então essa articulação tem que ter muito jeito para fazer, porque você sabe que isso aí é um jogo bruto e pesado. Mas eu gosto muito da Jace, da desembargadora Jaceguara. Acho que ela tem um baita de um currículo, tem uma história de vida, né? É muito comprometida, e eu tenho certeza que é um baita de um nome e que a gente vai estar trabalhando, como também estamos trabalhando. Eu luto por aquilo que, se for do Estado, Benhur, né, do desembargador Pavan, no STJ. A gente está correndo por fora ali, que deve ser terça-feira, os ministros vão estar definindo a lista, né? Ele está correndo por fora. Se você pegar mais, a gente tem ajudado e temos articulado lá, porque eu acho que é o espaço para o nosso pessoal aqui do Estado. O Estado precisa ocupar esses outros espaços no Judiciário, né? No TCU, seja nesses cargos, TRF3, ou seja, eu acho que a gente tem grandes quadros aqui, e eu acho que a Jaceguara é desse movimento. Nós temos que fazer com cuidado, evidentemente, né? E ela tem, assim, eu acho que a gente está encontrando uma forma de apresentar ela lá para o núcleo, né? Dessa área que está trabalhando com o presidente Lula, que é o ministro Dino, né? A Casa Civil, né? Está muito concentrado nessas pessoas, essa questão, principalmente o ministro do Supremo. E com essas informações, a gente agradece ao deputado federal Vander Loubet por esse bate-papo, por esses esclarecimentos, por essas notícias boas aqui no Mato Grosso do Sul. Muito obrigado, bom dia. Eu que agradeço, Marquinhos, você, a Carmen, o Benhur, dizendo que é uma ótima semana a todos os ouvintes da Tribuna Livre. E acho que a gente, na verdade, está retomando mesmo agora essa semana lá em Brasília. Acho que a gente deve definir essa semana os espaços, a modelagem de novo dessa nova etapa do governo, da recomposição, e votando essas matérias que é importante, que a gente já votou no primeiro semestre, que precisa ser votado, principalmente o arcabouço fiscal, que eu acho que está pautado para quarta-feira. Conversamos aqui com o deputado federal Vander Loubet. 7h57.